contexto dessa palavra aí, Jesus está contando uma parábola. Lucas 18:1. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Vamos lá então. E ele conta assim, ó, o fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Amém? Pode se assentar. Vamos meditar. Glória a Deus. Meu irmão, muitos bem sabem, a gente vive num país muito difícil em termos de liderança, né? Os nossos políticos são muito complicados e reina a hipocrisia aqui, né? Tanto na igreja como na política. E o fato é que o último censo do IBGE, ele conta 210 milhões de brasileiros e aproximadamente 60 milhões são cristãos. O que é o censo? Esses cristãos, eles falam que existe um Deus e esse Deus é único e eles proferem a fé nele. Então, é todo o que está aí fora. Os católicos, as denominações, então o censo ele conta em geral. Só que são 60 milhões de cristãos aqui no país. E você vê a bagunça que está, né? É só você ligar ou você ir no centro aí de São Paulo e você vê como está. Então, irmãos, por isso que eu faço um paralelo com a palavra aqui, porque Jesus combateu lá os fariseus. O que eram os fariseus lá? Eles eram esses homens de gravatas hoje em dia que andam por aí pregando imagem. Né? Se eu estou aqui de gravata, barba feita, né, vocês vão achar elegante, vocês vão gostar da minha aparência. Porém, é o meu interior que interessa, não a aparência. E Jesus vem combater isso aqui. Ele conta essa parábola para os discípulos e pelas multidões que estavam ali acompanhando ele. Aqui, ele vai andando e acaba entrando ali em Jericó. E meus irmãos, ele sempre ele vem combatendo a hipocrisia, porque esses caras pareciam um carrapicho ao redor dele, porque eles queriam prender. Por quê? Porque ele estava numa liderança muito forte, Jesus. Eram multidões seguiam ele, e ele fazia muito milagre. Então o nome dele ficou popular, e os fariseus ficavam ali: não, ele não pode ficar popular, porque popular é nós. A gente que ora, jejua, e o povo segue a nós, não pode seguir. E hoje, quarta-feira, o título desse culto aqui: enchei-vos do Espírito Santo. Amém? E para a gente ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, que você pega essas palavras, pega as escrituras, porque eu vou decorrer nela aqui um pouquinho para a gente ser um pouco cheio do Espírito Santo a partir desse versículo aqui. Amém. Combater a hipocrisia. É o primeiro passo. Todo mundo conhece aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era antes Saulo. E ali ele perseguia os cristãos. E ali no caminho, ali nessa perseguição, Deus se revela para ele, Jesus aparece, ele fica cego, vai até alguma região ali, Ananias vem, cura ele, e aí ele vira Paulo, porque aí ele começa a seguir Jesus. Ele está na caminhada dele perseguindo os cristãos, acreditando nos fariseus. Não, Jesus não pode ficar pregando assim, ele blasfema contra Deus. De repente ele tem um encontro com Jesus, e aí da hipocrisia que Saulo vivia, ele renova, ele fala: Jesus é certo. Esse cara, ele fez eu ficar cego, porque quando ele estava indo perseguir os cristãos, ele cai do cavalo e cega ele. Depois vem um cara e fala: o Senhor me mandou aqui porque eu preciso curar você. E ele volta a enxergar. E aí ele se rende aos pés de Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. E aí, meu irmão, você que está aqui dentro hoje,
quando a gente se depara com Jesus, não tem como ficar da mesma forma. É que nem um caminhão quando atropela uma pessoa. Ou ela morre ou ela vai ficar toda quebrada. A palavra é isso, meu irmão. Quando a gente se depara e começa a entender ela, não tem como. Você dá meia volta e vai para o outro caminho. E Paulo entendeu isso. Paulo entendia muito. Ele era um pegador das escrituras do Velho Testamento. Ele sabia além de Moisés, o Pentateuco. E quando ele se depara com Jesus, ele fala: ei, esse é o Messias. E esse é o Messias que há de vir. E aí, meu irmão, eu sou um cara muito discípulo de Paulo, porque eu adoro as cartas dele. E aí ele começa a abrir igreja. Ele começa a abrir igreja e contar do Pentateuco e falar de Jesus. Ele começa a fazer essa junção. E aí, muitos começam a seguir também. E ele vai mandar uma carta para Efésios 4, meu irmão, se você puder ali, só para o pessoal acompanhar aqui. Efésios 4, ele vai mandar uma carta para a igreja de Éfeso e vai falar para Timóteo assim, ó: ô meu amigo, agora que vocês estão aí para a igreja, tem 2.000, 3.000 pessoas aí, vamos organizar, porque senão vai bagunçar. E aí, em termos organizacional e de disciplina, ele fala: uns é diácono, os outros são presbíteros, uns são pastores, ou você vai carregar o tijolo, ou você vai mexer a cadeira, e ele começa a organizar. E o Efésios 4, ele vai decorrer a disciplina da igreja. E o ponto onde eu quero chegar é o 22, versículo 22. Eu vou ler aqui na minha tradução e vocês me acompanham aí, tá? Efésios 4, 22. Está na tela. Amém. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. O 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Paulo vai falar para a igreja assim: meu irmão, você entrou aqui, está ouvindo falar de Jesus, que ele fez milagre, que ele andou, que ele é o Filho de Deus, mas tem uma obrigação para você. Você não vai ficar aqui dentro, você não pode ficar do jeito da mesma forma que você chegou. E aí ele manda essa carta para a igreja de Éfeso, e Timóteo não lê. Fala: meu irmão, você que está aqui está mentindo, para. Não pode mais, porque não combina seguir Jesus e ficar na mesma vida. E a palavra que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é o arrependimento. Aleluia! E meus irmãos, Jesus nos chama para arrepender dos maus caminhos. Os ímpios lá fora, eles desejam muitas coisas, e ainda mais capital de São Paulo aqui, a capital mais rica do país. O que tem de shopping, McDonald's, entretenimento, 25 de março, Netflix, os streams aí, meu amigo, tem muita coisa para nós. Só que eu vou te falar uma coisa, meu irmão, aqui que está a vida, é aqui. Aleluia. Porque quando a gente se aglomera e vem e fala assim, ó, louvado seja Deus, é aí que Ele se habita em nós, meu irmão. É aí que a gente se enche do Espírito. Só que a gente só vai entender isso lá do outro lado. Porque uma coisa a gente vai ter certeza nessa vida: você vai fechar o olho aqui. Você vai fechar o olho, você vai morrer. Não sei a hora, ninguém sabe o dia. E aonde nós vamos abrir o nosso olho? É aí que está. E Jesus vem falar aqui. O apóstolo Paulo, essas cartas são muito técnicas.
e ele é muito estudioso. Então ele vem no detalhe, meu irmão. Pense num homem, vamos falar que o apóstolo Paulo hoje em dia, ele é graduado, pós-graduado, mestrado e doutorado. E mais um pouco nas escrituras. Esse homem era assim naquela época. E ele vem falar palavras simples aqui. Não tem nada aqui de diferente. Senhor, é o seguinte, se vocês aí continuarem fazendo essas velhas práticas, Jesus não está no meio de vocês. Olha aí. E é o primeiro passo do cristão entrou aqui dentro da igreja, irmão. Primeiro passo, porque ou o cara nasceu na igreja, ou o cara vem pela dor. Eu vim pela dor. E quando começaram a me explicar isso daqui, cara, eu falei, não é natural. E aí eu comecei a entender o sobrenatural. Então assim, o cara que nasceu na igreja, amém, ele está naquele automático também. E todos os dias, meu irmão, de manhã e à noite, a gente tem que se arrepender. A gente tem que olhar para Deus e falar, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque de tudo que eu faço, Isaías fala lá, é trapo de imundícia perante a glória divina de Deus. Todas as obras, se eu ajudo alguém, se eu faço para Deus olha e fala assim, ó, você depende da minha graça. É verdade. E tem um cara aqui na palavra, eu gosto muito, eu já li umas 35 vezes. Lucas 19. Eita Deus. Lucas 19. Teve até canção, né? Os caras, o Regis Danese lá fez uma canção dele. E assim, só que, eu lembro que quando eu era do mundão aí, eu tava muito louco e cantando lá. Eu chegava em casa para minha esposa já crente, como Zaqueu, eu quero. E ela falava, para de brincar com isso. E a só que eu não entendia. Muitas pessoas aí tem até funk dessa música. Eu procurei aí, tem até um funk. Só que eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Os caras vão pela melodia. Porque o Regis Danese é um músico, ele é cristão, ele consegue fazer a melodia ficar atraente. Só que esses caras não sabem nada o que a mensagem quer passar aqui. Meu Zaqueu. Deus. E eu vou ler, o tempo é curto. Os irmãos acompanham Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Vamos lá. Jesus, ele entra em Jericó. O primeiro milagre que ele faz, ele cura um cego. Como que é o nome do cego lá, o irmão Fausto? Bartimeu. Bartimeu. Eita, pastor João. E esse cara é uma Bíblia ambulante, mano. Esse cara, você mandou ali, ele revela. E quando ele faz esse milagre, você imagina, irmãos, 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel. Os 400 anos de silêncio. Daqui a pouco, os fariseus lá começam a falar que jejum, que tal, e o povo começa a seguir. Daqui a pouco vem um cara curando, enfermo, ressuscitando, ele vem e fala assim, ó, joga a rede lá, e vem cheio de peixe, o cara fala, me segue. Multidão começa a seguir esse cara. E em Jericó, quando ele faz esse primeiro milagre, para mim, a cidade inteira queria saber quem que era esse homem. Porque ele já era popular nas regiões. Quando ele, tá aqui no Jaçanã, vamos lá ver quem que é. E ele está andando aí, e a palavra vai falar assim, Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor,
darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, Meu Deus. pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É lindo, né, irmão? O cara foi salvo em uma atitude só. Jesus ele declara que a salvação para este homem. Acabou, ponto. Foi salvo. É que nem o ladrão na cruz. Hoje mesmo vai entrar comigo no paraíso. Ponto. Não interessa o que você fez, não interessa como você veio. E a gente precisa entender que era Zaqueu aqui. Zaqueu era judeu. Ele era judeu de nascença. Certeza, ele sabia do Pentateuco. Porque um judeu, ele não cresce sem aprender a Torá. Então ele sabia desse Deus vivo. Ele sabia. Só que no decorrer da caminhada, creio eu, que ele deu a vida para outro Deus, Mamon. Porque você imagina assim, toda a nossa indignação política, irmão. Porque o Brasil é complicado, né? Você vai nas escolas aí, eu estava vendo uma reportagem, as 4 cidades, os quatro municípios mais pobres do Brasil estão lá no Maranhão. E eu estava vendo esse documentário na internet, e as escolas, meu irmão, não tem merenda, a saúde lá é precária, os caras com fome lá. E aí tem um trabalho de uma igreja lá que vai lá dar, né, o alimento. Então assim, o dinheiro chega, porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. O dinheiro federal deve chegar para lá, mas não chega na escola. Então você imagina aqui, Zaqueu, judeu, e cobrando imposto de judeu, porque Zaqueu trabalhava para Roma. Roma na época lá imperava, falava assim, ó, seguinte, tem que pagar imposto. Beleza, vamos pagar. Aí Zaqueu falava assim, ó, tá bom, vai pagar imposto para Roma, vai pagar imposto para mim também. E deveria ser mais pesado ainda, porque ele é chefe. Ele era chefe dos cobradores de imposto. Então se o cara está roubando, ele roubava do cara e roubava. Imagine o grau que é isso aí. E quanto à morte, né, meu irmão? Porque quando você rouba alguém, você não sabe o que acontece lá para frente. Às vezes você tirou o único grão que o cara tinha, vai morrer de fome, ou um filho morre. Então assim, olha Zaqueu. Se você for a fundo esse estudo, Zaqueu era assim. Ele era tão pecador, lembra lá Lucas 18, o fariseu falava assim, eu não sou como esse cobrador de imposto. Porque Zaqueu era tido como um traidor ali no meio do povo. Você imagina que na ICI aqui a gente tem um traidor ali roubando a ICI. Cara, pô, você está aqui dentro, está andando com nós, conhece o Deus vivo e fica me roubando. Eu chego. Esse era Zaqueu. E aí Jesus está passando. E esse homem deve ter ouvido falar. Está vindo um profeta aí que está curando, que está fazendo as maravilhas. E ele falou, pô, meu, eu conheço, cara, eu conheço a história. Se esse cara está fazendo tudo isso aí, não é à toa. Ele deve ser enviado de Deus, eu quero ver quem que é. E Zaqueu ali no desespero, né, meu irmão? Porque imagina a multidão vindo, o cara era baixinho. E, pô, no desespero ele queria só ver. Eu quero ver como é que esse cara tem barba, tem cabelo, como é que ele é. E ele se arrisca, sobe numa árvore, se arriscou. O que a gente vem fazer aqui, meu irmão? Buscando o Espírito Santo, buscando a Deus. O que a gente vem fazer aqui nesta noite, meu irmão? Zaqueu fez naquela árvore. E aí sabe que deve ter sido muito espetacular. Porque você imagina a multidão, você vendo de longe aqui, né? Aí você está vendo a multidão passando, tá vendo? Daqui a pouco o cara para. Aí Jesus olha para cima assim, ó. Aí fala assim, Zaqueu, desce aí que eu vou jantar na sua casa hoje. Meu Deus! Em todas as escrituras do Novo Testamento, foi a única vez que Jesus se atirou para a casa de alguém. Foi para um judeu, foi para um enviado dele. E Zaqueu se alegrou, meu irmão. Por quê? Porque Jesus não chama ele de baixinho, não fala assim, ô meu irmão, vamos lá, eu vou começar, não, chama pelo nome. E ele nunca tinha passado ali. E chama Zaqueu pelo nome. E meu irmão, aqui dentro, aí no seu coração,
Quando você está aqui louvando, está aí sentado escutando a palavra, sente ou não sente? Jesus chamando o seu nome, falando: vem, vem, que aqui tem vida. Aqui tem vida, meu irmão. Nessas 4 paredes aqui, ó, tem vida. Lá fora é morte. Essa vida profana e de ímpio é morte, meu irmão. É morte, não tem como. E aí Jesus vai até a casa dele. E aí nesse trajeto, aí tem o povo, né? Aí tem as murmurações. Olha, vai almoçar com cobrador de imposto aí, ó, que já matou gente, que está roubando nós. Olha esse profeta aí, ó. Jesus, vai lá fazer o quê? Não é assim, irmão? Eu sou um diácono lá na igreja lá, e um monte de reclamação. Eu falo assim, eu falo aqui a gente tem que estar no espírito. Mas meu irmão, quando você se adentra aqui, você tem que ser crente, irmão. Para de arrumar intriga e murmurar. Pô, se você não pode ajudar, fica quieto e se retira. Porque não tem jeito. Olha aqui, ó, a multidão que estava andando, vendo os milagres e reclamando que Jesus foi na casa de alguém. E assim, irmão, não tem diálogo. Não tem diálogo. Zaqueu com Jesus não tem diálogo. Ele só, ó, vamos lá. E a multidão começou a andar e ele deve ter descido, já ido na frente. Quando Jesus entra e senta, ele dispara. Sabe por quê? A presença de Jesus devia ser tão grande nessa época, quando você se deparava assim, ó, você ficava assim, ó, não tem como. Não tem como. Só da gente cantar aqui, da gente louvar, ou da gente fechar o olho nas nossas casas, ajoelhar, a gente já tem esse comovismo, a gente já, Senhor, você imagina cara a cara com Deus. E aí Zaqueu levanta, meu, e ele fala assim, ó, se eu lesei alguém, eu vou devolver. E se eu roubei, se alguém fala assim, ó, você me roubou, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele está falando assim, se eu roubei 10 mil, eu vou devolver 40 para a pessoa. Para você ver que Zaqueu sabia muito bem do Pentateuco, lá da lei de Moisés. A lei de Moisés dizia assim, ó, se você roubar, você vai devolver o dobro para a pessoa. Só que Zaqueu fala, não, eu vou devolver 4, Senhor. E Jesus viu a sinceridade dele, porque ele termina aqui dizendo, hoje a salvação entrou nessa casa. Zaqueu, você entendeu? O evangelho é isso, é simples. Se arrependa dos maus caminhos, meu irmão. E não é 45 graus ou 180, é 360. Estou no caminho errado aqui, entrei, estou começando a caminhar com Cristo. Desci as águas, me batizei, vim aqui na frente, aceitei Jesus. Acabou, meu irmão, atitude. Atitude. Porque foi assim na minha vida, foi assim na vida do pastor, que eu conheço a história. É lógico que tem um processo, você entra, tem um processo para se limpar. O que o apóstolo Paulo fala? Ó, os novos que estão chegando, é leitinho, cuida deles. Passa a mão, carinho, ou vem aqui, minha palavra é assim e tal. Mas vai comer sólido também. Porque passou um tempo, começa a jogar comida para eles. Começa. Passou mais um tempo, acabou, meu irmão. Você é obreiro agora. Agora estamos juntos nessa obra aqui. E vamos colher mais alma. Agora não adianta nós querer só leitinho. Ah, o pastor não cumprimentou eu. Ah, não sei o que lá. O irmão não deixou louvar. Para, meu irmão. Para, não dá espaço para o diabo, não. Que o diabo quer isso. Ele anda ao redor. Se der uma brechinha aqui no ouvido, aqui ele vai. O Zaqueu já bateu na mesa e falou assim: ó, acabou, mano. Porque eu falo uma palavra só. Se eu falei que eu vou dar 4 vezes mais, 4 vezes mais. Deus sela ele. Fala, hoje a salvação entrou, porque esse é filho de Abraão. E dá um veredito para ele. E é muito interessante, porque Jesus nunca mais volta em Jericó. Já era. Passou, salvou e acabou. E Zaqueu não fala aqui que ele seguiu Jesus. Sabe o que fala? Que agora ele é testemunho. Ele é testemunho, meu irmão. É que nem o gadareno lá, o endemoniado. Deixa eu te seguir, Jesus. Não vai não.
Volta lá e fala o que aconteceu com você, mostra para todo mundo, porque você vivia no cemitério, meu irmão. Agora que você está liberto, vai lá e conta para sua família, porque o Filho do Homem veio na terra, e todo mundo precisa saber. Eu vou concluir aqui, meu irmão. E assim, o Evangelho é bem simples, ele é bem dinâmico, e é uma palavra só: se arrependa. Se arrependa e toma atitude, meu irmão. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Vocês vão começar a entender o que as Escrituras querem mais de vocês. Mas o primeiro passo é esse: é o arrependimento todos os dias. Todos os dias a gente, quando entra aqui, Senhor, me perdoa, porque eu só faço o que não tenho que fazer. O apóstolo Paulo, em toda a caminhada dele, chegou lá no último dia, ele falou: eu combati o bom combate e guardei a fé. E vai ser assim com a gente, porque o dia da vinda do Senhor não está escrito. E ele falou que vai ser como um ladrão. Você começa a cadê me roubar? Você nem viu. E eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Olha os sinais que vem acontecendo aí mundo afora. E hoje aqui no Brasil a gente pode ver um sinal muito amplo, que é a apostasia. O que é apostasia? Estão se afastando da palavra. Porque uma palavra dessa aqui, de arrependimento, não tem em qualquer igreja, meu irmão. Sabe o que tem aí? Pode bater aí, se você vai lá, de quarta a quinta-feira em uma igrejinha. Tem gritaria, tem bate aqui, seja cheio de Espírito, cheio de Espírito, meu irmão. É aqui, ó, é atitude e vira. Eu não posso mais fazer isso. Se eu estou mentindo, estou enganando, não vou fazer mais. Ó, é um dia pelo outro. Eu já frequentei o NA, certo? E lá o que eles falam? Só por hoje. Você não bebeu hoje? Legal, bate palma, faz festa, meu irmão. Só por hoje. Não mentiu hoje? Estou conseguindo, estou caminhando. Ou não roubei hoje, não contei lorota para ninguém hoje. Obrigado, meu Deus. Está se limpando. E Deus está vendo. E eu quero concluir aqui com Atos 2, 38. Se você puder aí, só para os irmãos acompanhar, meu irmão. Atos 2, 38. E a gente falou que o apóstolo Paulo abriu a igreja. A gente está lá no propósito, né, pastor Paulo? Lendo Atos. E aqui nasceu a igreja, meu irmão. Atos, você já ouviu falar. Nasceu a igreja de Jesus. E aí o apóstolo Pedro, ele está ensinando a congregação lá, os irmãos em casa, ele está falando de Jesus, que Jesus fez, que não fez, que subiu aos céus. Aí o povo fala assim, ó, Atos 2:32. Acompanha aí comigo aí na tela. Foi esse Jesus que desceu, que Deus ressuscitou, todos nós somos testemunha disso. É isso? Desculpa, é o 38. 38. Glória a Deus. Amém, é esse mesmo. E aí eles fazem uma pergunta para Pedro. Como é que a gente tem que fazer agora? Pedro prega para ele. Jesus veio aqui, Jesus fez e tal, ressuscitou. Aí todo mundo fica admirado. 3.000 pessoas lá olhando. Aí fala assim, e agora, Pedro, o que a gente faz? Pedro responde: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Simples. Meu irmão, é o seguinte, se arrepende de tudo que você escutou agora. Sabe o que Jesus quer? Se arrepende e vamos seguir junto com nós aqui, ó. A gente vai fazer maravilha. E Pedro é aquele cara lá, que a sombra dele, né? Todo mundo queria passar pela sombra, para ser curado das enfermidades. Então, meu irmão, Isaías, o profeta do Velho Testamento, ele pregou para o povo de Israel. Só que no final ele foi cerrado ao meio. Teve um cara lá que cerrou ele ao meio. E a pregação dele não era, irmão, que a gente ia ter vitória. Não era assim, ó, receba vitória! Não era.
João Batista, ele ficava no deserto, pregando. E a mensagem dele não era que as portas de emprego, o carro, o seu apartamento vai chegar. Não era. Ele não era da época lá que falava assim, ó, a colheita de vocês vai ser maravilhosa, vocês vão imperar, vão comprar cidades. Não. Jesus morreu na cruz. E os 4 evangelhos, meu irmão, a pregação dele também não era que a gente ia ficar bem. Ia vir um consolador para ajudar. Amém? E por último, o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores aí que abriu igrejas, né? no Novo Testamento. Ele foi morto e a mensagem dele também não era boa. Mas sabe o que era? Se arrependa dos seus pecados. Os 4 veio com a mensagem: se arrependa. Olhe para a sua vida, meu irmão. E se você precisa desse Cristo mesmo, muda. Agora, se você acha que você não precisa, continua. Porque essa é a palavra lá de João no Apocalipse. Está conversando com o pastor esses dias hoje. O morno fala para ele: vai, meu amigo, porque eu quero quente. Eu não quero em cima do muro. Vou para ele. Chega em casa, briga com os filhos, abandona a mulher. Tudo zoado. Oh, para, mano, isso não é evangelho, meu irmão. Agora sim, se você está nessa situação e vem para dentro da igreja, primeira coisa, o que um viciado em álcool tem que... Eu sou um alcoólatra. Eu sou um alcoólatra, meu irmão. Eu não posso ter contato com a bebida. Porque se eu ter contato com a bebida, vocês não vão ver mais um Márcio bonitinho. Vocês vão ver um cara todo destruído. E eu sei disso aí. E agora a vontade. Né, gente? Todo dia, meu irmão. Todo dia. Mas eu opto não. Amém. Sabe qual que é o maior poder que Deus deu para nós? A não ser o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo é Deus andando junto com a gente. Mas o maior poder que Deus deu para a gente é o sim e o não. É você que decide, meu irmão, qual que é a atitude que você vai tomar. Amém? Eu queria agradecer, Deus abençoe. E tinha muita coisa aqui para decorrer, mas né, a gente tem que entregar o horário aí, respeitar.